Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, O Deus da Bíblia. Nós somos da Associação In Science Leads to God. Quero agradecer a todos os colaboradores. Hoje nós temos um tema muito bacana para falar, que é sobre a Reforma Protestante. E para falar deste tema, temos um convidado muito especial, o nosso colaborador Tiago Felipe. Olá, Tiago, seja muito bem-vindo. Como está? Olá, Sara. Graças a Deus, estou muito bem e também feliz por participar dessa entrevista. Que maravilha, é sempre um prazer ter você aqui conosco. Bom, este vídeo nós vamos ter 5 perguntas em geral, então vamos começar. O que foi a Reforma Protestante, Tiago? Ok, primeiramente vamos começar compreendendo que a reforma não é um movimento de uma só vertente, mas são várias reformas. Então, as reformas, elas foram um movimento pela liberdade, primeiramente, de livre exame das escrituras. Ocorria na Idade Média de as pessoas não terem acesso ao latim, os camponeses e até os nobres, eles não teriam acesso, a não ser que estudassem em universidades da escolástica, eles não teriam acesso à Bíblia latina, chamada Vulgata. Então, não se tinha um conhecimento do grego, do hebraico, a Bíblia disponível era em latim, e só os eruditos tinham acesso, era um saber elitizado, de clérigos que são celibatários, não eram chefes de família, portanto, os chefes de família eram privados do conhecimento bíblico e de ter um conhecimento maior da palavra de Deus e da fé cristã. Eles viviam numa época em que se ia à missa, o foco da igreja era a missa, então não tinha pregação da palavra, o padre virava as costas para as pessoas e rezava a missa em latim, oferecia os sacramentos, que depois da época de Inocêncio III passou a ser somente a hóstia, e assim a população não tinha um conhecimento da fé, algo totalmente diferente do que foi o cristianismo nos seus primórdios, em que era uma grande família, todos os cristãos tinham acesso às Sagradas Escrituras, os hebreus, aqueles tinham acesso aos manuscritos hebraicos, os gregos tinham acesso, a Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento justamente era a língua que se espalhava o conhecimento corrente da época, e com a queda do Império Bizantino em 1453, ou, na verdade, a partir do momento em que a Igreja Romana, antes disso, ela sacraliza o latim e a tradução Vulgata, com a queda do Império Romano Ocidental no ano 476, vieram os francos, os povos bárbaros que se converteram à fé cristã, e eles não tinham a Bíblia na língua deles. Então, esse relaxo de transmitir o conhecimento da palavra de Deus ficava as pessoas à mercê da tradição romana, né, da tradição desses clérigos solteiros, não necessariamente virgens, né, eles eram celibatários, não necessariamente eles levavam o celibato. Havia aqueles, sim, que levavam o celibato a sério, mas e os pais de família? Você não tem acesso ao conhecer a palavra de Deus, ao livre exame, você tem que receber aquilo que a igreja passa para você, você simplesmente cumprindo os 7 sacramentos, inclusive o matrimônio era um sacramento, mas a ordenação em que o clérigo ele era participante do conhecimento bíblico, era simplesmente para as pessoas celibatárias. Então, a reforma, primeiramente, ela foi então, as reformas foram vários movimentos, primeiramente de liberdade em relação às Sagradas Escrituras, a quebra do monopólio desses solteirões, desses clérigos, para trazer a palavra de Deus ao alcance de todos, e ela vai desenrolar em várias outras nuances. Existe a reforma magisterial, que, no caso, Lutero, Calvino, em que eles não rompiam com o Estado, era uma reforma simplesmente doutrinária, então eles corrigiam algumas coisas que eles entenderam errado, que entenderam ser práticas erradas da igreja, como a doutrina da transubstanciação, que nós vamos falar um pouco sobre ela, a penitência, purgatório,
a invocação de santos, o purgatório um pouquinho mais tarde, e depois vieram os anabatistas, que eles foram mais radicais que Lutero, Calvino, e eles propuseram o rompimento da igreja com o Estado. Falaram, chega de intervenção estatal, o Estado não é para ditar as regras e controlar a população, que o evangelho é livre. Então, em rápidas palavras, as reformas são vários movimentos em que preconizou a soberania das Sagradas Escrituras em cima de tudo que a igreja já havia visto, porque, no primeiro momento, você tinha uma igreja livre, tal como funcionam as sinagogas entre os judeus. Não existia um poder centralizador, monárquico, sendo detentor da verdade, porque a verdade está nas Sagradas Escrituras. Se você é um judeu, você fala a verdade está na Torá, está na lei, está nos profetas. Então, essa irmandade, esse fundamento bíblico existente nos judeus, e não existe esse poder central que avoca a si a total onisciência da palavra, só eu sei, essa elitização do saber, que foi um grande crime, também o acúmulo de propriedades, né? Os papas, principalmente da época de Estevão III, salvo erro, ele fez uma aliança com Pepino, porque ele não queria mais que o Império Bizantino o defendesse, ou, na verdade, as relações não estavam muito boas. Então, com as invasões dos lombardos, que eram outros povos bárbaros, o Papa, às vezes, precisava se socorrer do Império Bizantino, mas como ele viu que os francos estavam fortes, ele fez aliança com Pepino foi, conquistou os lombardos, ofereceu para o Papa um poder monárquico, com os estados pontifícios, né, alguns países em volta ali hoje, Itália, onde o Papa exercia o poder imperial. Então, com esse acúmulo de riquezas da igreja, inclusive um falso documento chamado Donatio Constantini, né, a doação de Constantino, que teria legado um patrimônio, um vasto campo de terra que os próprios constantinopolitanos reivindicavam ser de propriedade do Império Romano Oriental, o Papa, então, ele forjou um documento que foi comprovado ser falso cerca de 400 anos depois, chamado Donatio Constantini, doação de Constantino, em que ele teria doado a São Pedro, né? Então, ele teria doado a São Pedro um patrimônio. Então, a Idade Média, as guerras, seja a invasão turca, muçulmana, turco-otomana, seja a invasão dos lombardos, dos húngaros, várias frentes, e a população sofrendo, peste negra, tal, são contextos que a igreja se tornou insuficiente para responder todas as coisas, e as pessoas viram que elas tinham que ter um contato direto com as Sagradas Escrituras. E quando, então, no ano de 1516, um ano antes da Reforma, um humanista, né, não era um escolástico, era um humanista, proveniente da Renascença italiana, ele conheceu o grego e ele traduziu, ele disponibilizou o manuscrito grego do Novo Testamento àquele povo, às universidades. Então, isso fez as pessoas falarem, eu quero conhecer as Escrituras diretamente, eu não quero ver passar por esse filtro papal, até porque o papado era uma instituição altamente corrompida, né? Seja pela venda de indulgências, no caso, com as guerras, com as cruzadas, o Papa Urbano II prometeu que você seria perdoado se você matasse os muçulmanos. Então, ele colocou várias pessoas no campo de batalha, nem todas foram bem-sucedidas, e mesmo as que foram bem-sucedidas, há uma baixa, e as pessoas morreram lutando por algo que elas não vão ter, ou seja, não existe perdão, a igreja não vai ser perdoada por matar muçulmano. Então, todo um contexto que a reforma foram vários movimentos de quebrar o monopólio da igreja romana, papal, e trazer a palavra de Deus ao conhecimento de todos. Todos têm o direito de livre exame. Sim, vão ter aqueles que vão errar, mas é melhor você errar na sua cabeça do que você errar seguindo o papado. Então, bem dizer, ela no começo a gente pode
definir dessa forma: as Sagradas Escrituras estão acima das tradições que a Igreja Romana declarou ao longo dos tempos, está acima do magistério da Igreja, que são aqueles doutores, como Tomás de Aquino, que na época o que eles falavam, inclusive, às vezes, mais fundado numa filosofia grega, aristotélica, do que propriamente no conhecimento da palavra de Deus. As Sagradas Escrituras, elas estão acima dos concílios, que são concílios. Houveram várias reuniões, sejam regionais ou até mesmo ecumênicas, mundiais, para definir questões que eram dúvidas importantes da fé cristã, tal como Nicéia, Constantinopla, Éfeso, concílios que foram bem antes desse Império Romano Papal, né, da Igreja Papista, e esses concílios, mesmo esses concílios que era a maior posição que existente na Igreja, chegou um momento em que fala, tudo bem, os concílios foram necessários, eles foram ortodoxos, eles foram corretos, mas as Sagradas Escrituras estão acima dos concílios, está acima do papado, que é uma monarquia eclesiástica que usurpou o domínio, pelo menos na Europa Ocidental, alegando até que era mundial, mas eles nunca conseguiram o domínio mundial da Igreja. E também os movimentos nacionalistas, que eram imperadores que queriam colonizar ou imperializar, serem sucessores do Império Romano, e muitas vezes eles interferiram na Igreja como se eles fossem a autoridade máxima. Esse movimento é chamado de César do Papismo. Também na França vai ficar conhecido como galicalismo, em que o Estado está acima da Igreja, vai tributar a Igreja e vai decidir as coisas da Igreja. Esse César do Papismo começou no Império Bizantino, com Teodósio I. Então, basicamente, a gente pode trabalhar cada um desses pontos, claro, de uma maneira sucinta, rápida e fácil. O objetivo é ser fácil de entender, mas a Reforma foi um movimento muito importante de resgate da essência da fé cristã. Obviamente que, como são várias reformas, muitas delas concomitantes, como o caso de Lutero e Zwinglio, outras são anteriores à própria Reforma Protestante, e, no fundo, seria muito melhor chamada de reforma renascentista, e não de reforma protestante, que a palavra protesto, ela dá a ideia de inconformidade, e dá a impressão que a Igreja viveu por 1.500 anos numa total felicidade, e, de repente, uma mente pensante, sofista, o tal de Lutero, caiu uma pedra na cabeça dele, e ele falou, vou reformar a Igreja, e toda a Europa abraça Lutero, então, ou grande parte da Europa, e a reforma ela fica vista simplesmente como um fenômeno religioso, e é isso que nós estamos propondo a apresentar nesses 507 anos de aniversário da reforma, mostrar a sua total... ela era necessária, ela não foi um movimento planejado por Lutero, ela já vinha ocorrendo, e de uma população descontente, e ela foi muito importante, não só na separação da Igreja monárquica, papal, e agora as pessoas tendo a liberdade de interpretar, mesmo que errado, mas pelo menos é a pessoa que tem a liberdade de interpretar. Quem buscar uma orientação de Deus também é livre para isso, e quem não quiser é livre também. O que não vale é a gente seguir uma cartilha. Muito bom, hein? Na verdade, eu creio que quase que a segunda pergunta já foi respondida, né? Que seria quais os motivos que levaram ao surgimento da reforma. Tiago, então fale mais para nós sobre os pontos da reforma magisterial. Detalhe um pouco para nós melhor. Correto. Os pontos em que os reformadores eles queriam revisar e eles entendiam ser imperioso. Vou começar poderíamos tentar falando de outros grupos, como Cláudio de Turim, que no século VIII ele se opôs ao culto às imagens, ao concílio de Nicéia II, resgatando o concílio de Hieria, ou falso Constantinopla, de 754, em que a adoração de imagens foi tida como uma prática pagã, mas depois veio o segundo concílio de segundo concílio de Nicéia, no ano 790, por aí, anatematizando ou excomungando quem não adora imagens, e nesse conflito, Turim tinha Cláudio,
E ele falou, olha, vocês têm que adorar a Cristo no céu, não procurem imagem. Então, sempre houveram movimentos inconformistas que não acataram essas decisões justamente pela soberania das Sagradas Escrituras. Vieram depois os valdenses, que eles possuem uma declaração, uma confissão de fé de 1120, onde eles não concordam com o purgatório, eles entendem isso como sendo uma prática anticristã. Então, eles não tinham a Bíblia traduzida do grego, mas eles traduzindo do latim, memorizavam e divulgavam o ensino bíblico, sendo perseguidos pela Igreja Romana, porque qual é a covardia? A covardia da igreja, quando ela é associada ou ligada ao poder político, ao Estado, é que ela se vale de meios coercitivos e penais. Ela instituiu um tribunal da Inquisição, primeiramente para perseguir os cátaros, por mais herege que eles fossem, esse tribunal também foi herege. Como que vai matar? Olha, uma passagem bíblica muito importante. Quando Cristo encerrou a missão dele na Galileia e ele estava descendo a caminho de Jerusalém para ser crucificado, morto, ressuscitado, ele tinha passado numa aldeia de samaritanos a caminho de Jerusalém. E quando os samaritanos perceberam que ele era um judeu e estava a caminho de Jerusalém, ele estava olhando como quem caminha a Jerusalém, e era a época de peregrinação, eles fecharam as portas da cidade para acolherem a Cristo. Então, João e Tiago, que eram dois apóstolos que viram Elias e Moisés no monte há pouco, né, no Monte da Transfiguração, eles falaram, olha, que tal nós rogarmos que desça fogo do céu e consuma todos esses samaritanos, igual Elias fez, né, com os soldados do rei, a filha do rei Acabe, eu acho que é Joacás, quando foi perseguir ele. Então, Cristo repreendeu severamente. Olha, Cristo repreendendo uma pessoa, os apóstolos, mas severamente, quer dizer que é uma coisa muito séria. Cristo falou, eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim para salvar. Vocês não sabem de que espírito sois? Em outras palavras, Cristo veio para salvar, o julgamento é posterior. Até um teólogo britânico, ou alemão, Johann Bengel, ele tem uma interpretação seguinte, que Cristo fez vários milagres. Ele fez milagres no ar, quando ele parou a chuva, ele fez milagres na terra, ele pegou lodo e curou o cego, ele fez milagres na água, muitas vezes, andou em cima, parou tempestade, mas Cristo não fez um só milagre no fogo na sua primeira vinda, porque o julgamento é posterior ao evangelho. Primeiro, a mensagem do arrependimento, depois o julgamento. Então, a igreja, não aprendendo a lição que Cristo repreendeu severamente a dois apóstolos, ela se valeu do poder político para punir as pessoas e ser uma maneira de... Além dela não ensinar, ela ainda punia as pessoas que queriam ter um contato maior com Deus, porque elas tinham que depender totalmente dos meios que a igreja dispunha, sejam pela intercessão dos santos mortos, né, que acaba sendo até uma necromância, você está invocando um morto para interceder por você, algo biblicamente condenável, porque Deus quer que nós falemos com ele, Cristo nos deu esse direito de orarmos a ele, e a igreja fala, você tem que orar essa intercessão de santos mortos que o Papa canoniza desde o século IX, né? Não existe canonização anterior a isso, se trata de uma invenção. Então, é um momento muito conturbado que os valdenses foram perseguidos, né? Não só os cátaros, que eram um movimento herege, mas os valdenses foram perseguidos pela Inquisição, judeus foram perseguidos pela Inquisição, não dá para acreditar, entendeu? Vinha a peste negra e se falava, olha, é porque os judeus crucificaram a Cristo, né? Isso pressupõe Hitler. Então, porque os judeus eram um povo limpos, a higiene em dia, seguido. Então, a peste negra cometeu principalmente aquele povo que eram não muito cuidadosos com a sua higiene, vivem em condições precárias. Estima-se que a morte de 1/3 da população. Então, eles acharam os judeus, igual Hitler, para culpar eles das calamidades, e a Inquisição perseguiu os judeus, perseguiu pessoas que eram acusadas de feitiçaria, isso muito antes da Reforma Protestante. Não adianta a igreja falar que ela reagiu com o Tribunal da Inquisição por causa da Reforma Protestante, ou que a Reforma Protestante também teria feito um Tribunal da Inquisição, ou até mesmo, como eu vi um doutrinador católico chamado Tomás
Tomás Felipe de Aquino, acho que é isso, Felipe de Aquino, ele escreveu um livro defendendo a existência de uma Inquisição protestante e falando que era uma mentalidade violenta da época, mas quem disseminou essa mentalidade? Foi justamente a igreja dele, a Igreja Católica Romana, no ano 1154, porque não existia Tribunal da Inquisição. E, inclusive, próprios católicos foram ameaçados de Tribunal da Inquisição simplesmente por pensar diferente da igreja, tal como Berengário, que questionou a doutrina da transubstanciação, a herege. E até hoje existem católicos que vão defender, porque se nós, evangélicos, soubermos que, olha, houve uma inquisição em algum lugar protestante, nós iremos reprovar. Mas eles não, porque eles acreditam na infalibilidade papal. E se o Papa for falível, então tudo aquilo que eles acreditam é falível. Então, realmente, as Sagradas Escrituras são soberanas, mas eles não têm eles não fazem um livre exame da Sagrada Escritura, eles sempre querem usar as Sagradas Escrituras para justificar as tradições e os dogmas que a igreja chancelou ao longo desses anos, ao passo que, para nós, os dogmas são as Sagradas Escrituras, elas que são verdades comprovadas. O que é a palavra dogma? Vem do grego de dokeo, pensar, é você comprovar uma coisa. Então, as verdades comprovadas para nós estão nas Sagradas Escrituras. Ela que é o teste de verdade daquilo que nós cremos. Se não for confirmar nas Sagradas Escrituras, então... eu vou citar aqui em rápidas palavras, para não me alongar muito, um outro movimento chamado os Lollardos, que John Wycliffe, ele vivia na atual Inglaterra, e ele viu esses abusos, e a população, na verdade, também não era boba, ela sabia do que ocorria em Roma, do governo das prostitutas, eles sabiam obviamente existiam pessoas que seguiam a sério, não estou entrando a isso, mas eles tinham acesso à corrupção, à venda de cargos, né, chamado vendas de investiduras. Então, as pessoas compravam cargos eclesiásticos, eram vendidos por dinheiro, os próprios imperadores, até que o Papa Gregório VII fez uma reforma mais radical e insistiu novamente no celibato de uma maneira mais radical, que na igreja grega pode o celibato, pode casar, vamos dizer assim, os sacerdotes mais ou menos hierarquicamente graduados, mas na igreja romana se tornou absoluta, né? Até eu acredito que é mesmo para não haver confusão patrimonial, porque se os padres casassem, então realmente como que ia ficar a questão do patrimônio que iria para a igreja, ia ser dividido com a família? Então você vai vendo que era uma covardia muito grande, inclusive que houve a guerra dos 100 anos contra a França, e os camponeses britânicos falavam, por que nós vamos ficar pagando dinheiro e tal, investindo no papado, se ele mesmo está financiando a França, que está guerreando contra nós por causa da Normandia, tá entendendo? Então, o povo nunca foi bobo, a verdade é essa. Então, esses Lollardos, que eram seguidores de John Wycliffe, ele foi, quando ele morreu de causas naturais, ele não foi assassinado pela Igreja Romana. Mas, depois do Concílio de Constância, no ano de 1417, cerca de 40, 60 anos depois da sua morte, exumaram o corpo dele do cemitério, queimaram ele e jogaram as suas cinzas num rio lá da Inglaterra, que desemboca num outro rio, que por sua vez desemboca num outro rio, que desemboca no Oceano Atlântico, então essa onda do Wycliffe, que os postulados que ele defendeu, espalhou para o mundo, quando a igreja joga as cinzas deles, né? Uma maneira metafórica de entender. Então, esse John Wycliffe, ou os Lollardos que seguiram ele, que ficaram conhecidos como traidores, sinônimo de traidores, porque eles não assimilavam a igreja romana, eles tinham a liberdade de pensar, eles eram universitários, não foi um movimento de pessoas leigas, eles eram pessoas estudantes, que conheciam a Bíblia no latim, não conheciam no grego, mas eles fizeram uma tradução, e eu vou ler em rápidas palavras os 12 pontos, as 12 conclusões deles, que foi divulgado muito antes de Lutero, certo? Então, vamos lá. Eles questionaram no ano 1395 o poder temporal da igreja. Que poder temporal é esse? Né? A igreja, então, ela tem o poder político. Onde que nós encontramos isso na igreja apostólica?
o cerimonialismo sacerdotal, ritos, vestes, cor, a missa tem que ser veste de tal cor. Gente, para que isso? Onde que está escrito isso nas Sagradas Escrituras? Isso leva até a uma superstição, criar pessoas supersticiosas em vez de pessoas esclarecidas. O celibato, o que eles diziam do celibato no ano de 1395? Estimula sodomia, vamos dizer assim, homossexualismo, e toda promiscuidade entre clérigos, porque não todos aqueles que seguiam aquelas ordens beneditinas, os carmelitas, as clarissas, aquelas ordens monásticas, como se não fosse suficiente você ser cristão, você tem que pertencer a uma ordem, né? Paulo fala, olha, como você diz que é Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo, nós somos de Cristo. Então, a Igreja Romana, ela criou várias ordens de pessoas que talvez tiveram mesmo uma vida mais consagrada, então elas se fiando na justiça ou na consagração dessa pessoa, eles fundavam essas ordens e colocavam pessoas jovens que não estavam preparadas para viver um celibato. E ocorria escândalos, então não era melhor ter filhos, não era melhor casar? Será que casar é pecado? Virgem Maria não era casada? Então, ok, a Igreja Romana, ela acredita que Virgem Maria foi casada, mas plenamente virgem, né? Ela não teria tido outros filhos, que nós claramente vemos isso nas Sagradas Escrituras, afinal de nem eles traduzem por primos, o que eles já falam que é irmãos de Jesus, eles traduzem por irmãos e falam que a palavra tem uma acepção maior de familiares, etc. Mas então Maria estava com os familiares de Jesus, com os primos de Jesus, e não estava com ele? Será que Maria estimava mais os primos, ou eram filhos dela? Porque quando você vê que Maria teve filhos, ela era uma mulher de verdade, e Cristo teve uma família de verdade, ele teve irmãos, inclusive o irmão dele era xará meu, Tiago, José, Judas, ele teve um irmão chamado, e teve irmãs. Então, isso faz com que Cristo seja mais humano, mas eles têm aquela crença na Sagrada Família, né? Só Jesus, Maria e José. É igual aquela ficção do Código da Vinci, em que eles falam que Cristo teria tido uma descendência humana e que a igreja procurava apagar. Na verdade, quem teve uma descendência humana foi Maria, e a igreja procurou apagar isso, né? Então, o celibato criou uma sociedade de hipócritas, pessoas que, como o apóstolo Paulo fala, é muito melhor casar que abrasar, né? Pessoas que viviam abrasadas, que entravam num clima de fustigação, se sentiam culpadas. Foi um fardo muito grande, isso foi um crime. Se você pegar jovens hoje e falar assim, gente, vocês só vão se consagrar a Deus se vocês forem celibatários. Gente, eles privaram muitas pessoas do casamento. E o apóstolo Paulo profetizou isso em Timóteo. Falou assim, olha, eles vão proibir o casamento. Eles proibiram o casamento e ordenaram a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Então, por exemplo, olha, eu vou comer um alimento, eu vou dar graças a Deus. A igreja falava, em tal dia você não pode comer carne. Na quaresma você não pode comer carne. E isso foi questionado por um reformador chamado Zwinglio, na Suíça, ou Zurich, que na época estava tendo uma guerra da França contra a Itália, contra o papado mesmo, e então eles chamavam os suíços para participar da guerra. Aí o Índio falou, olha, que hipocrisia, nós não podemos comer carne nessa época, mas nós podemos fazer uma carnificina na guerra, seja de suíços que vão morrer, que hipocrisia que é essa? Então, a igreja, ela proibiu o casamento e ela ordenou a abstinência dos manjares que Deus deu para nós livremente usar de ação de graça. Fala, Senhor, graças te dou, porque pela oração e pela palavra é santificado o nosso alimento, que nós agradecemos a Deus. Então, Deus deu coisas para nós servir, a família. Então, olha, qualquer pessoa que está assistindo aqui, você tem seus filhos, e isso é para você servir a Deus e dar graça. Inclusive, o apóstolo Paulo fala que o bispo seja marido de uma mulher. Então, porque o apóstolo Paulo ele era solteiro, mas ele viajava muito, ele não ficava radicado num lugar, ele estava em constante perigo. Mas agora o ministério, o presbítero, né, em grego, ou bispo em latim, ou o ancião em português, ele é a pessoa que está no local. Se ele não cuida bem da sua família, como que ele vai cuidar da família de Deus? Então, Paulo cita isso muito claramente, a igreja também descumpriu isso, colocando um celibato. Então, isso foi questionado por John Wycliffe, ou pelos
Lollardos, né? Quando foi escrito, acho que John Wycliffe já estava morto. Então, olha aqui. Celibato estimula sodomia e promiscuidade entre os clérigos. Até o papado tinha, né? O Papa João XII, ele era conhecido como Papa fornicário. Inclusive, ele foi morto com uma martelada na cara, porque ele foi apanhado em flagrante pelo marido. Então, gente, é inacreditável a coisa. Papa João XII, ele teve relações com a mãe dele. Eu vou parar por aqui. Tá bom? Gente, não é que eu tô rindo, não. Mas olha o absurdo dessas pessoas. O quarto ponto aqui que os Lollardos questionaram foi a transubstanciação. Porque quando o católico ele pega aquela bolinha branca, aquele pãozinho branco que eles chamam de hóstia, né, de vítima, que eles acreditam que Cristo está sendo sacrificado novamente, Cristo vai sacrificar uma vez só. Então, o que ocorre? Eles adoravam aquilo. Naquela época, eles estavam adorando o pãozinho. Então, pela doutrina da transubstanciação, esse pão deixou de ser pão e se tornou carne humana. Sob as aparências do pão, ou seja, ele tem gosto de pão, tem cheiro de pão, ele tem textura de pão, mas não é pão, é carne, é o corpo de Cristo, porque houve um milagre. Isso é uma teoria aristotélica de substâncias e acidentes. Então, fala que a substância é a carne de Cristo e os acidentes, os elementos acessórios, é pão. Então, é uma maneira de explicar a ceia do Senhor totalmente aristotélica, que a igreja, no ano de 1215, chancelou isso, porque isso dava um poder para a igreja. Olha, eu transformo esse negócio aqui, eu consagro, e isso se torna corpo de Cristo. Sendo que na Bíblia, o apóstolo Paulo fala, todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, ou seja, se fosse virar carne, o apóstolo fala, todas as vezes que comer essa carne e beber desse sangue, se fosse uma transformação da matéria, o apóstolo Paulo fala, o pão que comemos não é a comunhão com o corpo de Cristo, ou seja, continua sendo pão. Cristo falou, isto é o meu corpo. Ele não falou assim, falou, olha, toda vez que beber do fruto da videira, se isso tivesse se tornado meu sangue, ele não vai falar fruto da vide, ele fala, isso é meu sangue. Então, no século IX, houveram as controvérsias do Império Carolíngio acerca da Eucaristia, ou, na verdade, a ceia do Senhor, em que Ratramos, que era um teólogo do francês, do mosteiro de Corbie, ele falou, gente, o que Cristo está falando aqui é o seguinte, o pão continua sendo pão, mas no pão nós participamos espiritualmente pela fé, daquele sacrifício aplicado a nós estamos rememorando ele. Ele não era simbolista, de falar que o pão era meramente simbólico e não tinha uma realidade espiritual. Isso, quem fez a primeira vez foi o próprio Papa, né? Porque após ter sido chancelado esse dogma da transubstanciação, no ano de 1308, mais ou menos, assim, uns 50 anos depois, teve um Papa chamado Bonifácio VIII, que ele era conhecido como Papa Ateu. O que é o Papa Ateu? Ele falava que o pão é pão e o vinho é vinho, mas assim, você não tem nada de espiritual, não tem nada de... É só uma encenação. Ele falava que Maria era virgem igual a mãe dele. Então, ele era conhecido como o Papa Ateu, né? O Papa Bonifácio VIII. E, então, esse tipo de gente que era totalmente ganancioso e queria acumular riquezas e usavam os reis francos e faziam essas alianças, era o tipo de gente que estava dominando a Europa. Então, eles usavam a transubstanciação e isso impunha às pessoas um respeito muito grande, como impõe até hoje sobre os católicos que acreditam nisso. Idolatria da transubstanciação, certo? Depois, ritos de exorcismo, consagração de objetos, peregrinações, são práticas necromânticas, né? Os Lollardos, né, os seguidores de John Wycliffe, falavam, gente, isso aqui, vocês estão evocando mortos, vocês estão fazendo um xamanismo aqui. Eles questionaram a opulência dos altos clérigos, que muitas vezes não só eram clérigos, mas eles eram nobres. Eles tinham condado, duque. Peraí, o cara é bispo, por que ele é o conde de tal terra? Gente, é muito poder demais com uma pessoa só, e nós aqui, né? Então, eles questionaram a opulência. Olha, Cristo não era rico. Os valdenses eram chamados de pobres de Leão. Inclusive, até a reforma de São Francisco lá, que não foi uma reforma doutrinária, mas eles chancelaram o voto de pobreza. Pena que o papado não fez o voto de pobreza de São Francisco de Assis, né? Então,
Os lollardos se opuseram também à prática de rezar pelos mortos, porque havia um pagamento. Olha, vou rezar pelos mortos, mas você tem que deixar uma oferta. Tá, e os outros mortos? E como é que eles ficam? Então Deus faz distinção entre o morto que houve o pagamento, que a igreja fez que os familiares fizeram uma oferta, legal, eles estão bem, apesar de estar no purgatório, sofrendo por mais uns milhões de anos. Agora, aquele por quem não se reza, porque às vezes a família não conseguiu fazer a oferta e tal, eles estão lascados, né? Então, os lollardos pensavam, logo eles existiam. Essa é a realidade. Para ser católico, tem que negar o pensamento, né? Seja católico romano, principalmente. Desculpa falar isso, não tinha minha intenção, mas, gente, é muita baboseira demais para uma pessoa acreditar, né? Vamos lá. Financiar relíquias em vez de pessoas. Então, eles corriam atrás da cabeça de São João Batista, que estava lá em Damasco. Olha, morreu fulano. Eles tinham madeira da cruz, né? Acho que eles tinham dava para fazer um prédio. Tem um filme do Lutero que ele faz uma zombaria dessas. A igreja tem tanto madeiro da cruz de Cristo que dá para montar um prédio com esses madeiros. Então, a igreja investia dinheiro em buscar essas relíquias e as pessoas não. Certo? Então, a coisa é muito complicada. Outra coisa também é o seguinte, o sacramento da penitência. Então, a pessoa tinha que ir lá e confessar ao padre. Tá? E o padre, quando erra? Não, o padre não erra. The king cannot wrong, né? O rei nunca erra. Mas, então, as pessoas iam lá e confessavam ao padre. Mas e se eu não for confessar, o padre não vai me perdoar? Quer dizer que o padre é cruel comigo? Isso é desumano. Olha só, gente, em pleno 1395, a mentalidade de pessoas camponesas, ou lollardos, né? Os lollardos eles eram mais esclarecidos porque eles eram universitários e foram alunos de John Wycliffe. Gente, olha a importância desse homem, John Wycliffe, que praticamente fica apagado, que Lutero ele assume a cena, e a gente vai entrar o porquê Lutero assume a cena, porque a reforma dele realmente tem um diferencial, que foi os reis alemães, alguns príncipes, terem sido coniventes com Lutero e salvado ele. Então, quando a reforma ganhou um poder político, né, diferente daqueles que se opunham ao Estado. Então, olha outra questão aqui, ó, inconveniência de guerra e de compra de indulgência para soldados matarem pagãos por glória. Então, não fazer as cruzadas, aí as pessoas, os donos de terra compravam indulgências da Igreja Católica e falavam para os seus soldados, olha, vocês estão perdoados, se vocês morrerem, vocês podem morrer sossegados na guerra, porque vocês estão matando gente que pode matar, os otomanos, né, os turcos. Então, como que você você paga dinheiro para matar soldados e assegurar para eles perdão? Essas indulgências, inclusive, vai ser o estopim para a reforma luterana. Melhor as mulheres se casarem que fazer voto de celibato e abortar depois. Então, acontecia de a mulher que fez o voto de celibato, às vezes ela não ter sido tão fiel ao voto, ela engravidou. O que ela faz? Ela aborta e continua vivendo a vida de celibato, né, gente? Olha a hipocrisia que as pessoas os lollards estão aqui denunciando. Ou não ocorreu isso? Não ocorreu isso. Ofícios desnecessários à finalidade da igreja. Então, a igreja tinha ourives. Peraí, por que a igreja precisa de ourives? Né? Vamos falar assim, a igreja tem que ser uma instituição simples, apostólica. A igreja não tem que ser uma máquina empresarial que consome produtos. Então, você tem uma sociedade trabalhando para sustentar a igreja, sendo que a igreja é simplesmente pregadora do evangelho, deveria ser. Então, com a peste negra, todos esses fatores, a igreja, inclusive, mais uma coisa muito interessante que eu não falei aqui, que levou à reforma, foram os conflitos do Papa com o rei da França. Porque, então, o rei Felipe IV Belo queria tributar as coisas da igreja, porque o Papa ele nomeava os imperadores. E os imperadores, então, se submetendo ao Papa, era o objetivo dele. Mas nem todos os imperadores falam, olha, eu sou imperador, eu não sou... Peraí, eu entendo que, vamos dizer assim, ele é um católico, mas eu sou imperador. Aqui na minha terra, quem manda sou eu. Eu vou tributar a igreja. Então, o Papa Bonifácio VIII, que é justamente o Papa ateu, ele fez uma bula, Unam Sancta. Unam Sancta, é bonito o nome, né? Ele fez uma bula seguinte, que se o imperador não se submetesse a ele, o imperador não teria salvação. Todas as pessoas do mundo precisam do Papa
de sua mediação para serem salvas. E aí, o que o rei Filipe fez? O Belo, Filipe, os sobrenomes da Idade Média dos imperadores são incríveis, sabe? Tem Pepino o Breve, o Baixinho, tem Barbarossa, assim, são vários nomes, apelidos que eles tinham. Tinha o Passarinheiro. Então, esse Filipe, por certo, ele era avantajado aí na aparência física dele. Filipe o Belo, perdoa, ele foi a Roma e prendeu o Papa e levou o Papa para Avignon. E o papado ficou 70 anos em Avignon. E qual que é o impacto disso? Peraí, ele não é o sucessor de Dom Pedro, de São Pedro? Ele não é o cara que perdoa, que tem a chave e não sei o quê? Agora ele está lá prisioneiro do rei, que só não mata, que ele tem que andar com muito pianinho, muita delicadeza, para o rei não fazer coisa pior. Então, essas situações que, inclusive, passados 70 anos, tinham 3 pessoas. Quem que é o Papa agora? Tinham 3 pessoas candidatos a Papa. Tinha 3 papas, na verdade. Então, fizeram o concílio de Constança na cidade de Constança para decidir quem seria o Papa, e nesse concílio eles mataram John Hus, né? John Hus era um aluno de Wycliffe, vamos dizer, ele era um Lollardo, só que ele era de Praga, hoje Tchecoslováquia, na época era a região da Boemia, e ele tinha um salvo-conduto, ele estava indo lá para discutir teologicamente com os doutores, com o concílio, porque naquela época tinha surgido a posição conciliarista de que o concílio tinha primazia sobre o papado. Olha, gente, se o papado deu errado, os concílios que dá certo, são os doutores da igreja. Então, havia um movimento na igreja chamado conciliarista e deram um salvo-conduto para ele, tipo um habeas corpus, falando, olha, vem aqui, vamos discutir, vamos avaliar a sua posição, isso tudo que os Lollardos reivindicam. Inclusive, eles estavam até negociando a paz com a igreja grega do grande cisma do Oriente no ano 1054, agora você tinha o grande cisma do Ocidente, a própria igreja romana ficou no cativeiro babilônico, 70 anos em Avignon, na França, sem o papado em Roma. Então, era um momento muito propício. O que eles fizeram? Não só declararam John Hus morto, não só declararam ele herege, como mataram ele, sendo que ele tinha um salvo-conduto dele. Eles foram infiéis naquilo que eles tinham prometido. Foi gente totalmente malandro, né? Para não falar a palavra pior. Então, todas essas insatisfações, a igreja não apresentava uma resposta, e isso demandou também. Qual é a causa da reforma? A causa da reforma é que a igreja estava falida, o papado estava em Avignon, não existia o papado de Roma, e então os reformadores também sentiam a necessidade de mudar esses pontos magisteriais que eu citei aqui. Falei da transubstanciação, da penitência. O que é penitência? Em latim, a Bíblia Vulgata, traduzida fazei penitência, sendo que o grego é convertei-vos, é metanoia, mudar sua mente. Então, o católico queria se confessar e ele tinha que fazer penitência, pagar um castigo. Isso é totalmente um erro. Peraí, a Bíblia foi escrita em grego, é metanoia, mudança de mente, não é... Né? Deus não quer que você pega, fustiga, reza 500 Ave Maria, 300 Pai Nosso, onde está escrito que expia alguém, confessa os seus pecados ao Senhor e tal. Então, era reformar a transubstanciação, a penitência, que é um dos sacramentos também da Igreja Romana, a doutrina do purgatório, né? Porque se você morre em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você comunga de Cristo, como que você vai para o purgatório? Não existe essa questão. Onde está escrito isso? Né? Uma má interpretação de 1 Coríntios 3, que às vezes os católicos usam, mas não é isso. Definitivamente, o apóstolo Paulo fala o dia do Senhor, ele não está falando do estágio entre a morte e a ressurreição. Tem invocação de santos. Então, em rápidas palavras, Lutero, ele estava fazendo direito em Erfurt, e a caminho de volta à sua cidade, uma tempestade pegou ele, e ele falou, olha, eu vou morrer aqui. Ele olhava aqueles trovões e relâmpagos e via naquilo a ira de Deus descrita. Então, ele, debaixo de uma árvore, clamou, Santa Ana, se eu sobreviver a isso, me tornarei um monge agostiniano. Então, ele escapou, ele acredita que milagrosamente, e ele se tornou um monge.
Então, por que a invocação de santos era importante? Eles viam Santa Ana até acima de Maria, porque eles acreditam que Santa Ana seria a mãe da Virgem Maria. Só que Santa Ana tinha filhos, ela era uma pessoa normal, ela não era alguém que vivia em estado de graça, que não tem... Ela era um ser humano normal. Então, Lutero falou Santa Ana, porque eles viam Deus como Deus irado, e eles viam como um pai, sabe? Quando aquela criança fez coisa errada e tem medo de apanhar do pai, então ele invoca a mãe. Então, eles viam a Santa Ana e depois Maria como aquela mãe dócil que vai te proteger do pai sanguinário. Então, Lutero não amava a Deus. Ele amava a Santa Ana, ele tinha confiança em invocar, mas porque Deus era irado, punidor, julgador. Era essa a mentalidade na Idade Média. Então, quando Lutero ele depois entende que que Deus é um ato da graça de Deus você ter o pecado perdoado, Deus te ama e Deus ama você. Então, quando ele deixa de ver Deus como aquele irado, então não precisa da intercessão de santos. Cristo é o intercessor entre Deus, porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele reúne em si as duas naturezas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Da mesma forma que ele é o meu Salvador, ele é o de Maria, ele é o de Ana, ele de todo mundo que crê em Cristo, ou que crê caminho. E também, por última coisa, né, que não foi Lutero nem Calvino que reformaram, perdão, não foi Lutero que reformou, mas começou com Calvino, e os anabatistas, claro, é a forma de governo da igreja. A igreja não foi feita para ser uma monarquia, onde uma aristocracia, onde pessoas se sobrepõem aos outros. A igreja é para ser uma comunhão, uma família. Os batistas entenderam isso, né? Não existe um poder central na igreja batista. Os presbiterianos desenvolveram uma forma mais elitizada, em que se tem um sínodo, etc., mas o que eles queriam fugir é desse modelo monárquico, absolutista do papado. Então, mais especificamente sobre o que demandou essa reforma magisterial, eu gostaria de ressaltar. Esses são os pontos que eu gostaria de ter ressaltado. Perfeito, Tiago. Tiago, uma curiosidade aqui. Você falou sobre os santos e eu gostaria de fazer uma questão para você sobre isso. A gente pode se dizer que os reformadores seriam os santos das igrejas protestantes? Sim, perdão, claro que não, mas vamos explicar melhor essa situação, porque para quem é católico, eles acreditam que nós só substituímos os santos dele por Lutero, e muitas vezes eles procuram os pecados de Lutero. Lutero, ele não era nem um pouco esse ideal de santidade do catolicismo, entendeu? Ele era um cara totalmente desbocado, ele não era nada politicamente correto. Eu vi uma live do professor Franklin Ferreira com o Luiz Saião, e eles falaram uma coisa que é verdade, que eu também já tinha lido, não especificamente o que eles narraram, mas muitas vezes o Lutero usava palavras chulas. Ele dizia que Wittenberg era o traseiro, estou suavizando, né? Era o traseiro da Europa. Ele não era um cara, porque ele não tinha preocupação de agradar as pessoas, ele era aquilo mesmo, ele não se fazia mais. Quando ele casou com Catarina Vambora, a freira que deixou o celibato e casou com Lutero, foi a esposa dele, Lutero falou, quem diria que eu estaria vivo e ainda possa acariciar esses cabelos longos, né? Então, Lutero era um cara humano, e ele nunca reivindicou ser inerrante. Aliás, ele fala, inerrante às Sagradas Escrituras, não é o Papa, não é o Concílio. Agora, Lutero teve erros graves, né? No primeiro momento, como reformador, ele tinha proximidade com os judeus, porque ele acreditava que os judeus, tendo sido perseguidos e conhecendo o hebraico, ele podia esclarecê-los mais pontualmente do que é o cristianismo. Não é isso, essa aberração, essa monstruosidade papal. E quando Lutero viu que os judeus eles não queriam acreditar em Cristo mesmo, que eles tinham outros motivos, não era simplesmente pelas injustiças que eles haviam sofrido, então Lutero ele errou gravemente e ele escreveu um livro determinando a expulsão dos judeus, que as suas casas fossem queimadas, que os judeus fossem exilados, e ele perdeu a paciência, ele já estava velho, ele errou. Lutero não era infalível, ele errou. Acredito que foi um erro tão grave que é lamentável que ele manchou o ministério dele,
que teria sido glorioso se não fosse esse erro, que inclusive o Hitler utilizou esse livro dele para justificar na Alemanha a perseguição aos judeus, sendo que Lutero não escreveu para matar os judeus, e a Igreja Romana matou os judeus, tá entendendo? Ela assou os judeus na fogueira. A Igreja Romana fez isso, mas como talvez naquela época a Igreja Romana fosse menos influente na Alemanha, ela ainda existia, então Hitler se baseou no livro de Lutero, então Lutero se manchou, talvez com certeza nem ele esperava que fosse dar essa repercussão, mas ele errou gravemente ao determinar que os judeus fossem expulsos da Alemanha. Uma outra questão também é João Calvino, né? A reforma de Calvino foi muito interessante. Quando você lê as Institutas, né? O pouco que eu li é fantástico. Você pensa, porque enquanto Lutero queria uma reforma magisterial, Calvino focava na sua relação com Deus, na sua devoção. Peraí, eu preciso ter um caráter cristão. Calvino ele vai trabalhar mais esses pontos, né? Tem a questão da predestinação calvinista, que não vamos abordar agora, porque eu acredito que Calvino não deu o trato. Essa questão da predestinação já havia sido discutida no Império Carolíngio. Calvino ele tinha essa teoria da dupla predestinação. Foi um erro teológico, acredito que grave, mas a maior heresia de Calvino foi ter mandado matar Miguel Servet, né? Miguel Servet era um médico da Espanha e muito inteligente, ele descobriu o sistema respiratório, o sangue, a função do sangue. Ele que é o médico que descobriu, que qualificou a função do sangue no corpo de transportar oxigênio. Ele tinha uma mente brilhante, mas ele teve dúvidas sobre a Trindade e ele se posicionou contra. Ele foi herege? Talvez sim. Por que ele foi herege? Ele agiu, colocou uma interpretação que todos já tinham conhecimento que ela era falsa. Não sei se Miguel Servet ele foi tão antitrinitário como os relatos dele. Talvez ele tinha mais dúvida em relação à filiação eterna do filho, o que faz dele igualmente um herege, mas talvez se explicasse a ele, é muito melhor você explicar ou ir para um debate, ou ter expulsado ele da comunidade de Genebra, porque Genebra se tornou o Vaticano do protestantismo, né? Dizem, né? Claro que não, porque os luteranos, Genebra não... Mas Genebra se tornou uma cidade referência do protestantismo. E aí os genebrinos mataram os anabatistas. Gente, houve uma inquisição protestante contra protestante. Isso é um absurdo. Houve uma inquisição. Os anabatistas foram os cristãos mais injustiçados, porque eles eram perseguidos pelos católicos e eram perseguidos pelo Calvino. Então, isso é um absurdo. Então, Calvino ele se posicionou a favor, sim, da morte de Miguel Servet, ou Serveto, conforme a tradução. Não precisava dele ter queimado, ele também maculou o seu ministério, a sua reforma e tudo que ele produziu. Igual eu falo em Eclesiastes, que o melhor unguento é inutilizado por uma mosca morta, né? Então, Calvino ele se manchou gravemente, é lamentável, não estou condenando ele no sentido de só porque eu não sou calvinista, tá entendendo? Mas eu lamento um homem que teve uma mente brilhante ter errado tão grosseiramente. Então, nós que somos evangélicos, nós entendemos que só Cristo é infalível, né? A palavra de Deus, Deus é infalível. Nós entendemos que Lutero é infalível, Lutero não é o nosso santo intermediador, só que nós temos o direito de ler Lutero, independente do que ele fez, eu vou ler Lutero, porque eu quero, pelo menos alguma coisa aproveita. Olha como que ele pregou a doutrina de justificação pela fé. Olha Calvino, alguma coisa aproveita. Só lamento e o que eles fizeram até não dá muita vontade de ler, porque a gente crê na suficiência das escrituras, mas muitas vezes se a gente quiser entender a época que eles viveram, como que a gente não vai ler? Ou a gente vai falar do que a gente não sabe? Então, os protestantes, né, ninguém está para os santos da Igreja Romana, até porque nem os santos de verdade que nós cremos ser santos estão para nós como para a Igreja Romana. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Eu não creio que o apóstolo Paulo está intercedendo por mim, que eu devo me devotar a ele. Eu entendo que eu me devoto a Cristo, como Paulo devotou a Cristo, como Maria devotou a Cristo. Somos devotos de Cristo. Só Cristo é o nosso santo intercessor, nós não temos outro. Ele é o nosso santo de todas as causas. Né? Quer casar? Não busca Santo Antônio, busca Cristo. Você está doente? Não busque São Sebastião.
busca Cristo, né? Trovejou, não clame a Santa Bárbara, clame a Cristo. É ridículo, a Igreja Romana é ridícula. Muito bem, Tiago, muito bem explicado. Realmente, a gente se escuta muito sobre isso, sobre os santos, né? E tem algumas coisas que são realmente, assim, absurdas, porque o Senhor Jesus veio e acaba que as pessoas, por questão puramente de dinheiro e por poder, fizeram coisas muito bárbaras com isso. Covardia. Esse é o ponto, até me perdoa interromper, mas isso é muito importante. Quando você vê que a Igreja Romana ela tinha o poderio estatal, o poderio político, ela se valeu disso para perseguir as pessoas que não tinham. Então, ao invés de debater e levar para o campo intelectual, ela assou as pessoas no fogueira e muita gente vem defender. Não, realmente o protestantismo estava errado. Lutero não fez a reforma por causa das indulgências, mas porque Lutero via algo mais. Não, foi as indulgências que motivou Lutero a protestar aí contra a Igreja Romana. Como que eu vou pagar um dinheiro se eu sou justificado pela fé e aí eu vou tirar a alma de uma familiar meu do purgatório, do tilintar da moeda? Então são absurdos que na verdade é mau caratismo de qualquer defensor. Eu acho que a melhor posição do católico é ele fingir que não sabe, porque se ele não tem coragem para assumir isso, é melhor ele fingir que não sabe e começar a igreja dele a partir de agora e ignorar. Eu acho que é uma posição covarde. Mas existem pessoas que defendem a Igreja Católica e acreditam que ela agiu corretamente, e isso então mostra que essas pessoas são as mesmas que viveram naquela época. Sim. Tiago, a reforma produziu impactos sociais ou foi só um movimento religioso? Essa pergunta para mim é fundamental, e eu vou tentar ser breve, porque o vídeo está longo e eu não quero, eu acredito que isso vai prejudicar, mas eu acho que é a principal pergunta, porque os livros de história colocam a reforma como se fosse simplesmente um protesto, né? Até o nome Reforma Protestante é meramente religioso, de pessoas sofistas que discordavam da opinião majoritária e que se opuseram ao sistema. Quando, na verdade, a reforma ela teve N impacto, seja na educação, porque a reforma ela trouxe a leitura a todos. A universalização da educação, crianças, mulheres, todos terem acesso à informação, é uma conquista da reforma, não é da Revolução Francesa. A República, né, as primeiras repúblicas protestantes, depois porque houveram guerras, né, houve primeiro a revolta dos camponeses, que Lutero desaprovou, mas ele acaba sendo culpado pelos católicos por isso, que foi uma revolta armada, populacional, enquanto Lutero estava escondido em Castelo de Wartburg. Então, houve também a Liga de Esmalcalda, em que eles celebraram a paz de Augsburg, em que os príncipes católicos estabeleceram o seguinte: não vamos perseguir os luteranos em terras de príncipe luterano. Então, se Frederico da Saxônia é luterano, ou, na verdade, evangélico, não existia essa expressão. Os católicos que chamam de luterano, e hoje a igreja luterana se chama de luterano, mas naquela época se falava evangélico, são os primeiros, né? Existem vários outros movimentos evangélicos, de evangelicalismo britânico, americano, mas então eles falavam, se ele é evangélico e está nas terras de um rei evangélico, então que ele fique por lá. Se ele ficar aqui, eu não vou perseguir ele, mas a paz de Augsburg só beneficiou a reforma luterana. Então, se o cara era calvinista, ele seria perseguido nas terras alemãs. Então, houve um Ferdinando II, imperador de Habsburg, que era uma família aristocrata que beijava a mão do Papa, entendeu? Eles tinham lá uma aliança, e porque não era a guerra da França, da Alemanha, no fundo as pessoas eram famílias da Europa que dominavam. Então tinha os Valois na França, os Capetinhos no anterior, os Habsburgs.
eles eram imperadores que eles entendiam que o catolicismo dava legitimidades para eles reinar, até porque era o Papa que nomeava imperador, então se eles mantivessem o catolicismo em suas terras, então eles foram reis absolutistas. Eles não só eram elite, nobreza, mas eles eram absolutistas. Todos os reis absolutistas eram católicos, né? Então, Luís XIV da França, que era dos Bourbons, essas famílias, elas... Então, se fala que a França está em guerra com a Inglaterra. Não, eram os Habsburg querendo tirar os Tudors. Era uma briga de família, então a gente não dá nome aos bois, e a gente trata como se fosse uma guerra da Inglaterra com a França. Não, na verdade, é guerra de pessoas mal intencionadas que mobilizam a população. A população às vezes nem sabia, ou era convencida a guerrear, e eram eles que morriam na guerra. A guerra é uma coisa muito covarde. Então, o imperador de Roma, que era o imperador romano, né, romano, que era o Ferdinando de Habsburg, da casa de Habsburg, ele revogou, ele foi infiel ao concílio a paz de Augsburg, e ele começou a perseguir, e isso gerou uma revolta de guerras que tomou proporções internacionais, até que no ano de 1648 foi celebrado o Tratado de Westfália, ou seja, a paz de Westfália. Agora não é mais a paz de Augsburg, agora todos os protestantes vão ter direito de culto nas terras dos reis, tal qual é o rei, tal é a sua religião. E também eles não iriam mais fazer perseguições religiosas. Isso foi um avanço muito grande. Pena que a França foi infiel, né? A França é a filha primogênita da Igreja Católica, porque os reis francos, né, os merovingios, depois os carolíngios, eram franceses, bem dizer. Então, a França, ela quebrou essa paz e ela perseguiu os huguenotes, inclusive ordenou a matança isso foi antes da paz de Westfália, mas ela ordenou milhares de pessoas, 30 mil, já vi até 70 mil, na noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572, uma rainha da casa dos Médici, de uma família papista, ela ficou descontente do casamento do rei com a mulher protestante, e eles fizeram um motim, ordenando as populações a matarem os huguenotes, os protestantes. Então, esses absurdos, né? Depois o rei Luís XIV revogou o Edito de Nantes, e ele voltou a perseguir os huguenotes, os camisardos, que eram protestantes, no sul da França. E o que aconteceu? Como os huguenotes, eles eram calvinistas, eles eram trabalhadores, eles eram a classe média, eles eram os burgueses, aqueles que produziam, os artesãos, eles fugiram da França para outros países que tinham liberdade religiosa, e a França caiu no caos, porque esses reis absolutistas, eles eram exploradores, né? Construiu lá o Palácio de Versalhes, sacrificou o povo, e quem fez a reforma foram os ateus, os iluministas, e esses sim fizeram uma inquisição católica, porque ali depois os próprios católicos foram enforcados na guilhotina, foram decapitados na guilhotina, e a Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade e fraternidade, acabou onde? Acabou na ditadura de Napoleão Bonaparte e nas guerras francesas, que estavam novamente violando o Pacto de Westfália. Então, a reforma ela propiciou o capitalismo, né? O capitalismo já havia surgido antes, mas a reforma, não o capitalismo selvagem, isso veio com a Revolução Industrial, mas o capitalismo livre mercado. A reforma, ela aboliu, a reforma lutou contra esses reis absolutistas, e os países reformados tiveram uma prosperidade muito maior, seja na educação, seja na cultura das pessoas, e também nas repúblicas, nos direitos de participar do governo, de ser ouvidos. A reforma, ela trouxe impactos muito além de ser um fenômeno meramente religioso. Entretanto, os nossos livros de história, às vezes por influência marxista, trata como se essas conquistas fossem da Revolução Francesa e uma luta entre proletariados e capitalistas, ou luta contra os monarcas absolutistas,
quando, na verdade, essa luta foram feitas pelos ateus, e foi isso que chafurdou a Europa em várias outras guerras, seja as guerras napoleônicas, porque eles eram países que não seguiram o Tratado de Westfália. A Paz de Westfália foi um marco inicial da política internacional de reconhecer a soberania dos estados. Os estados não são subordinados ao papado, não existe poder religioso controlando os estados. Então, a Europa, quais são os países, né? Escandinávia, Suíça, Suécia, são países que têm uma qualidade de vida excelente e que não passaram por absolutismo, por ditadura, né? Vê no Brasil teve a ditadura, na Argentina. Os países britânicos ou protestantes, eles tiveram, sim, suas crises, mas a qualidade de vida, a ascensão deles foi muito superior quando nós vemos a balbúrdia, a bagunça que foram os países que resistiram à reforma protestante, porque eles caíram no ateísmo, eles caíram pior, né? Hoje a Europa vive uma fase pós-cristã, porque se levantou aquela cultura imperialista e também o socialismo darwiniano, né? Vamos fazer a seleção natural, só que não natural, nós fazemos a seleção natural. Então, ver que os alemães quiseram conquistar a Europa, toda essa febre de conquistar a Europa, gente, olha só, perdoa eu até mudar um pouquinho de assunto, mas quando o Papa Estevão, etc., recebeu os estados pontifícios, ele podia falar, gente, eu não vou reinar, para que eu vou querer dominar a Europa, restaurar o Império Romano? A igreja está aqui para servir. Não, a igreja viveu vários momentos imperialistas, e depois que vieram os Habsburgs, eles queriam colonizar toda a Europa, vai casando com uma linhagem, não sei o que e tal, e vai se apropriando de terras. Aí depois que vem a Paz de Westfália, que a gente fala, não, cada estado vai ficar no seu lugar, porque existe um princípio bíblico chamado não remova os marcos antigos que fizeram vossos pais. Ou seja, se você está em Israel, não tem por que você invadir a Síria. Respeita a fronteira de cada um. Isso é uma norma internacional. E o que ocorre? Se todo mundo respeitasse essa norma bíblica, não haveria guerra. A Ucrânia tem o direito de comercializar com a OTAN. Se a Rússia está com um problema, não tem direito de invadir, entendeu? Não é guerra entre Ucrânia e Rússia, isso foi uma covardia. Também o Israel não pode ficar sendo atacado, Israel só tem que ser atacado, peraí, o Irã não podia financiar o Hamas e financiar esses ataques, porque o Hamas em si ele é financiado. Então, quando você respeita a fronteira de cada um, porque isso é caráter. Será que eu seria de uma religião que fala que quando os judeus forem exterminados vai haver paz na Terra? Se eu fosse, sinceridade, nunca ia haver paz na Terra, porque eu não ia ter coragem de exterminar os judeus. Como que são essas pessoas que a religião dita e elas matam? E a Igreja Romana fez isso. Aliás, até antes da Romana, a Igreja Bizantina fez isso. Quando o imperador Teodósio ele decretou o cristianismo como religião oficial, ele denominou catolicismo, que a palavra católica é a palavra grega, não é romana. A palavra católica significa geral, a igreja geral, agora a igreja universal, a igreja no mundo inteiro, é isso que significa católico. Não existe católico romano, não tem como algo ser universal e ser romano. Se algo é romano, ele não é geral, mas então foi criado esse catolicismo romano depois que o Império Ocidental se organizou nesse Império Papal. Para mim, eu prefiro muito mais falar igreja papal do que igreja romana, a igreja papista. E Teodósio, ele fez uma perseguição aos tessalônicas, né? Eram pessoas pagãos que tinham práticas homossexuais, para os gregos não era algo incomum, e o cara vai lá e mata um tanto de gente. E aí, quem que fez a vez de reprovar Teodósio? Foi o Papa Romano? Não foi. Foi Ambrósio de Milão. Ambrósio de Milão falou assim, eu excomungo o imperador do Império Bizantino. Eu excomungo o Teodósio I. Você não tinha o direito de matar as pessoas.
elas são pagãs, elas não são cristãs. Como que você vai querer impor o cristianismo pela espada, a política? Né? Olha Isaías, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. O evangelho, ele te muda do interior, ele não te impõe. É inconcebível esse ativismo político de as pessoas quererem entrar na política para fazer a política defender os valores evangélicos. Isso é não ter aprendido com a história. Então, a reforma trouxe impactos além do religioso? Com certeza. Infelizmente, os livros focam na Revolução Francesa, que foi desastrosa, simplesmente isso. A Revolução Francesa acabou guilhotinando todo mundo, e ainda veio um imperador, o Napoleão Bonaparte, que encheu a Europa de guerra. Então, foi o caos, o iluminismo. E isso é tido para nós como heróico e como a fonte da democracia e da república, ao passo que a verdadeira fonte da democracia e república, e que os livros de história não contam, e nós sabemos o porquê, foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi o maior acontecimento para o Ocidente, não estou falando de maneira espiritual, mas eu estou falando política, estou falando cultural. A Reforma Protestante foi o maior acontecimento. Os erros de Lutero e de Calvino são erros de Lutero e de Calvino, mas a reforma ela seguiu avante, ela não ficou estagnada igual a Igreja Romana, que queria ficar estagnada no papado, ficar 2, 3 mil anos as pessoas vivendo daquela forma. E a reforma protestante foi vencedora, porque a contra-reforma perpetrada pela Igreja Romana no Concílio de Trento acabou com as indulgências. Se Lutero protestou contra as indulgências, a Igreja reconheceu que as indulgências estavam erradas alguns anos depois, mas a igreja hoje não faz a missa em latim, fala na linguagem vernacular, fala o idioma do local. E uma coisa muito importante também, que a igreja que falava que ela tinha o monopólio da salvação, ela revisou o catecismo, né, o artigo 818, está falando que a igreja não tem o monopólio da salvação. Todas as pessoas que creem em Cristo, mesmo de outras denominações, estão salvas. Então a igreja ela perdeu o seu poder espiritual e ela também perdeu o seu poder temporal. Por quê? Porque ela perdeu os estados pontifícios, ela perdeu todo aquele poder que ela tinha na Idade Média, e com a unificação da Itália, ela perdeu, por último, os estados pontifícios, e hoje ela só subsiste no Vaticano porque foi feito um acordo com Mussolini em 1929, o Tratado de Latrão. Então, sim, a reforma ela mudou a idade moderna. Mas, gente, essa internet cai do nada. Ô, irmã Sara, de verdade, são válidas essas informações? Mudam a forma da gente olhar os fatos? Muito, 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 muito. Muda, porque pelo menos eu na escola, pelo menos nos livros que tinha, era só mais sobre a Revolução Francesa. A reforma protestante eles falam como se fosse até uma coisa meio fútil, né? Ainda mais a gente que é evangélico, então saber realmente isso, tem muita gente que ainda defende, né, a Igreja Católica, claro, eu pelo menos não tenho nada contra quem é católico, mas assim, você saber que fizeram tudo isso é o que o irmão falou, não tem como chegar numa pessoa que acredita na lua ou no sol igual os pagãos e querer, ou você aceita isso, essa doutrina, ou senão eu te mato. Isso é um crime. Igual foi feito com os índios quando chegou aqui e mataram os índios por causa também da Igreja Católica. Então, assim, covardia. É muita coisa. Dá uma revolta na gente. Aí sim a gente entende porque chama protestante, né? Exatamente. É muita coisa. Até o ar-condicionado voltou a funcionar. Eu tô precisando de um aqui. Bom, então vamos continuar? O irmão conseguiu terminar de responder a pergunta? Sim. Ah, que bom, então. Então tá bom. O que eu queria comentar, Tiago, é sobre as mortes que teve, né? No geral, foram, assim, muitas mortes que aconteceu nos séculos XV, XVII, que aconteceu.
no século XVI, né? Que aconteceu isso, salvo eu não me engano. E a gente, assim, pelo menos em todos os lugares que a gente vê, não tem ao certo um número correto de mortes, mas tem, assim, uma fonte, algo que fala para nós exatamente o número das pessoas que morreram nas reformas, né? Porque teve várias, como você citou, teve várias vertentes de reformas. É o que se sabe que tem versões que falam que foram milhões de mortes. Ou seja, é muita gente morta. É mais gente morta do que por tsunami, Covid. Então, são realmente, se a gente for ver, é muita gente morta. É uma coisa, assim... Triste, né? Muito triste, muito triste. E que lição a gente... Que lições nós podemos aprender com a reforma? Para nós encerrar. Ok, as lições que nós podemos aprender é o seguinte: o cristianismo não pode ser monopolizado. A fé cristã não é para ter ditadura, porque é igual uma água que vai... Se você tampar uma fonte, ela vai brotar em outro lugar. E quando ela brotar, a questão é que quando Cristo nasceu, o diabo quis tragar ele. Então, o poder político está aí para tragar, mas tem aqueles que o evangelho vai ser brotado, ele vai. Então, é muito melhor a gente investir no conhecimento mesmo, numa cultura muito bíblica, porque hoje as igrejas que são, vamos dizer, evangélicas, virou negócio, né? Uma coisa que a reforma não mudou foi a questão do sustento pastoral. A igreja não deveria ser sustentada, ter o sustento. Isso é uma coisa que começou na França, no Concílio de Macon, em 585, e hoje as pessoas abrem igreja igual Judas, para ganhar dinheiro, Judas Iscariotes, né? Então, outros Judas. Mas essa bagunça que virou o meio evangélico, e que muitas vezes as crianças que estão vindo não têm uma referência muito boa quando vê as pessoas fazendo práticas rodopiando, coisas que afrontam até a razão, e de pessoas que sequer têm um mínimo de conhecimento, nem conversão tem, e elas abrem igreja por causa da liberdade de abrir igreja. Mas quem são as pessoas que frequentam esses lugares? Seriam essas pessoas tão alienadas que elas vão e dão seus bens para ter dinheiro? Elas não querem Deus, elas querem um banco, um investimento, querem dinheiro fácil, prosperidade, sendo que os verdadeiros adoradores de Deus, eles deram suas vidas, eles pagaram caro, eram pessoas que foram inflexíveis. Então, quando Cristo foi tentado na terceira tentação do diabo, ele falou: tudo isto te darei se prostrado me adorares, querendo dizer, olha, eu tenho os reinos do mundo, eles vão crer em você, não precisa de perseguir, do Império Romano perseguir a igreja, não precisa da Coreia do Norte perseguir os cristãos, tudo isso é o que eu tenho, eu te dou tudo isso se você reconhecer o meu domínio, se você se curvar diante de mim. E Cristo, ele foi inflexível, totalmente inflexível com Satanás, não pode existir esse césaropapismo, essa união de Estado e igreja. E porque o cristianismo é você amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. O Cristo até falou: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, até amar mais do que a si mesmo, você amar a ponto de dar a sua vida. Cristo instituiu isso, e resumo, o que é amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento? É exatamente ser inflexível com as coisas de Deus. Eu não negocio a fé. Aquilo que Deus deu no Evangelho não é para ser negociado, não vou abrir mão de alguma parte para me ceder aqui para o inimigo. Então, Cristo, ele foi totalmente inflexível, porque ele tomou os nossos pecados para ele nos salvar. Mas se fosse para ele pecar, ele não salvaria ninguém. Se fosse para ele salvar uma alma, ele tomaria o pecado do mundo todo para salvar uma alma. Mas se fosse para ele pecar, ele não salvaria ninguém. Ele deixou isso bem claro, que ele nunca ia transgredir o mandamento da lei de Deus. Então, o cristão, ele tem que ter essa consciência de ser intransigente em relação aos mandamentos de Deus, em relação ao evangelho, à fé, doutrina,
E ele tem que amar o próximo mais do que a si mesmo, ele tem que dar sua vida. Então, como que se ama o próximo? É exatamente a gente considerando os outros superiores. Eu vim para servir. A igreja, ela é totalmente incompatível com essa hierarquia, esse primado de Pedro que a igreja romana alega ter, porque, só para finalizar, 4 poderes tentaram controlar a igreja, né? O primeiro foi o Império Bizantino com Teodósio, e ele alegava, olha, a igreja católica grega, a igreja está sob meu comando. Depois veio o Império Romano papista, né? O papado lá, quando ele conquistou, quando Carlos Magno deu a boa parte da Europa da França, da Alemanha para o papado. Então, o papado falou assim, olha, eu estou em Roma estiveram Pedro, tal, Lino, Clemente, e vai indo, então eu tenho legitimidade para mandar na igreja em todo o mundo. Eu sou o império da igreja romana, né? Eu sou o império da igreja ocidental, não, da igreja mundial. Então, o papado reivindicou isso e ele durou, assim como o Império Bizantino durou 1000 anos, né? Porque em 1453 ruiu, o Império Papal durou 1000 anos, porque em 1806 Napoleão conquistou e humilhou, acabou com o poder temporal, as 2 espadas que o Papa Honório desenvolveu a teoria de que ele tinha as 2 espadas, o poder temporal, humilhou a igreja, só ficou para ela a cultura, né, a desinformação. E depois, com a queda de Constantinopla, os gregos migraram para a Rússia, e a Rússia falava, não, eu detenho o império da igreja, eu sou o defensor da igreja, eu sou a cabeça da igreja. Então veio a igreja russa e ela foi derrocada pelo comunismo em 1917. Então, de 1453 até 1917, né, um curto prazo, a igreja russa, hoje que sobrou dela, é o catolicismo ortodoxo russo, existe, mas não tem aquele poder que teve. E, por fim, a Grã-Bretanha, porque com a reforma protestante, o rei Henrique VIII ele tinha um casamento com a viúva de seu irmão e não lhe dava filho homem. Então, ele falou, olha, eu vou anular meu casamento porque está no direito canônico da igreja. Eu não estava pedindo algo ilegal. Biblicamente, sim, mas na igreja romana era possível anular aquele casamento, até porque onde Cristo fala assim, que ninguém pode anular o seu casamento a não ser por causa de fornicação, de promiscuidade, né, em Mateus 5, acho que 17, a igreja romana ela traduz por anulação do casamento. Então, o rei Henrique VIII estava pedindo a anulação do seu casamento com um fundamento do direito canônico. Olha, ela é viúva do meu irmão, eu preciso de um filho homem, então eu vou desfazer do casamento dela e vou casar. E o Papa já tinha falado que ia. Só que como teve o saque de Roma e o imperador Carlos V não gostou da situação, porque era tia dele, a Catarina de Aragão, então o rei Henrique VIII rompeu com a igreja romana, mas ele não aderiu à reforma. Ele falou, agora eu sou cabeça da igreja. Então, e qual que era o fundamento dele? O fundamento dele é que a Inglaterra tinha o cristianismo tão antigo, mais do que o próprio papado, que eles foram evangelizados por Agostinho de Cantuária e tal, isso ainda não existia esse poder papal, então eu sou a sucessão da Igreja Apostólica. Então, todos esses poderes que reivindicaram ser sucessão apostólica, e a reforma veio e falou assim, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Para você ter uma fé apostólica, você tem que seguir o que os apóstolos escreveram, entendeu? Então, é isso. Essas são as lições que a gente tem que aprender com a reforma, que não tem como alguém se intitular monopólio, porque esse título já pertence. Qual é o título? Quem é o monopólio? Quem que é o cabeça da igreja? Esse título já pertence a Jesus Cristo, e quem faz isso é um herege, igual Juliano Apóstata, né? Está lutando contra Cristo, e no fim ele é derrotado e fala, ó Galileu, tu vencestes. Muito bom. Realmente, salvo engano, agora dia 31, né, de outubro, faz 507 anos da reforma, né? Então, eu creio que esse vídeo vai ser uma aula para todos nós, né? Para entender realmente o que passou, né? Porque muitas às vezes escuta falar sobre a reforma, mas realmente não sabe o que aconteceu por trás disso, porque houve tantas mortes, né? Tantas lutas, e eu creio que isso vai ser uma aula para todos nós. Tiago, quero agradecer a você mais uma vez por estar aqui conosco,
por participar. Muito obrigada, Deus te abençoe. Amém. Deus continue te iluminando sempre, que possa ter mais vezes você aqui conosco. Fico muito grato, Sara, e essa é a mensagem. Eu não quero passar a mensagem que os reformadores foram heróis, mas eu quero que todos que olharem a história vejam que foi uma grande covardia qualquer perseguição religiosa, inclusive aqui houveram, por exemplo, em Genebra, na parte contra os anabatistas, as perseguições elas foram altamente covardes. Então, se a pessoa ela estuda a história da Reforma e ela admira Lutero, admira, sei lá, qualquer reformador, John Wycliffe, John Hus, eu gostaria que essa pessoa olhasse a história e se sentisse indignado com a covardia de quem tinha o poder de punir e puniu. Exatamente. Também quero agradecer a toda a equipe técnica que está aqui conosco hoje. Muito obrigado a todos os nossos colaboradores. E, bom, e a mensagem está aí. Se, enfim, não é acontecer, né? Este vídeo ainda a gente não sabe quando que vai ir ao ar, mas quero agradecer a todos, a equipe técnica que esteve aqui conosco hoje. Deus abençoe a todos.